esse vai ser o último vídeo do canal do ano de 2015, né? O canal aí que está com quase um mês de criação. E para fechar com chave de ouro, para terminar bacana o ano para nós, vou fazer uma retrospectiva do ano de 2015 do Cruzeiro, né? Desde lá no início, né, no primeiro jogo contra o Democrata pelo Campeonato Mineiro, até o último jogo contra o Internacional, no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro, tá bom? Então vou fazer uma retrospectiva de momentos e jogos que o Cruzeiro teve no ano, os bons e os ruins. Vai ser 42 momentos, ranqueado desde o início até o fim do ano, tá bom? Então, sem enrolação, vamos começar então. E que role então o primeiro momento. Bom, né, o primeiro ato, né, o primeiro momento do Cruzeiro do ano de 2015, infelizmente foi o desmanche que ocorreu no elenco. Saídas de peças importantíssimas do bicampeonato brasileiro, né, do Cruzeiro, saíram. Casos do Ricardo Goulart, que foi para o time do Guangzhou Evergrande, casos do Everton Ribeiro, que foi para o Al-Ahly, casos do Marcelo Moreno, que teve seu empréstimo encerrado e voltou para o Grêmio, depois até o Grêmio revendeu ele, casos do Lucas Silva, que foi para o Real Madrid, enfim. Alguns jogadores que eram pilares daquele time que jogava com o esquema 4-2-3-1, bem manjado, né, do Marcelo Oliveira. O segundo momento foi, consequentemente, a gente precisa de reforços, chegadas, e ocorreu isso. Ocorreu algumas chegadas importantes, peças de reposições, que vieram justamente para suprir essas ausências que ocorreram. Casos do Arrascaeta, caso do Gabriel Xavier, caso do Williams, caso do Leandro Damião, dentre outros que chegaram para tentar fazer uma espinha dorsal de um novo Cruzeiro, um Cruzeiro remontado nas mãos do Marcelo Oliveira. O terceiro momento ele fica por conta da estreia do Cruzeiro em uma partida profissional, uma partida valendo pontuação no ano de 2015, que foi equivalente ao primeiro jogo da primeira rodada do Campeonato Mineiro, contra o Democrata de Governador Valadares, né? Foi um jogo difícil que o Cruzeiro venceu de virada, né? O primeiro gol do Cruzeiro, né? E consequentemente o primeiro gol do ano de um jogador do Cruzeiro em jogos profissionais foi marcado pelo Henrique, e o segundo gol, o gol da virada, foi marcado pelo camaronês Joel. O quarto momento fica por conta do dia 25/2, dia da estreia do Cruzeiro na Libertadores. O jogo foi contra o Universitário de Sucre, na Bolívia, na altitude, e o Cruzeiro não passou de um 0-0 contra o time boliviano. Tá. Esse jogo marcou dois momentos importantes de dois jogadores do Cruzeiro. O Henrique, que chegava ao seu jogo de número 250 com a camisa do Maior de Minas, e ao Fábio, que chegava ao número 611 de jogos com a camisa do Cruzeiro, sendo assim ultrapassando Dirceu Lopes. Bela marca, né? Bom, o quinto momento é pelo segundo jogo do Cruzeiro na Libertadores. Segunda rodada, jogo em casa no Mineirão contra o Huracán da Argentina. Novamente o empate de 0-0. Jogo pífio do Cruzeiro que não conseguia se encontrar dentro das competições. O sexto momento ocorreu no primeiro clássico do ano contra o Atlético Mineiro, né? Jogo que ocorreu no dia 8/3, e o Cruzeiro não passou de um empate de 1-1 com as galinhas. O gol do Cruzeiro foi marcado pelo Leandro Damião. Sétimo momento é o jogo do Cruzeiro contra o Mineiros da Venezuela, lá, né, na Venezuela, e enfim, uma vitória na Libertadores. Na terceira rodada o Cruzeiro venceu o time da Venezuela por 2-0, gols de Marquinhos e Leandro Damião. O Cruzeiro somava 5 pontos, uma invencibilidade da sua defesa, que não tinha tomado nenhum gol, porém o ataque ainda estava deixando muito a desejar. Eu lembro muito bem que nesse jogo o Marcelo Oliveira, na entrevista coletiva, ele tabulou aquela partida como o pior no caso, né, jogo do Cruzeiro em seu comando técnico. A coisa não estava muito bem. O oitavo momento ocorreu em um clássico contra o América de Minas, né? O clássico no Horto, que o Cruzeiro venceu o Coelho por 2-0, né, gols de Alisson e Leandro Damião, e de quebra já garantiu vaga na semifinal do Campeonato Mineiro. Então foi um jogo muito importante para a gente. No momento, se trata do último jogo do Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro, isso na primeira fase, que foi o jogo contra a Tombense no Mineirão.
e o Cruzeiro perdeu para a Tombense de virada por 2-1, né? O gol do Cruzeiro foi marcado pelo Leandro Damião. Já é normal perder para a Tombense, mas a questão é que com esse resultado o Cruzeiro terminava em segundo e com o Atlético terminando em terceiro, que ocorreu, né? Ambos os times só fizeram uma primeira fase legal, os dois já estavam marcando um confronto logo de cara na semifinal. Então já anteciparam uma possível final que poderia ocorrer para a semi, o que deixou os dois muito turbulentos em frente à Libertadores, que já era uma competição que já estava simultaneamente, né? Libertadores e Campeonato Mineiro. O 10º momento ocorreu no dia 8/4. Não foi nenhum jogo, foi uma contratação, no caso, por empréstimo, do lateral esquerdo Fabrício. Aconteceu tudo aquele escândalo, né, com a torcida do Internacional e o Cruzeiro o trouxe para Minas Gerais. Eu coloquei ele como um dos momentos importantes porque ele foi importante na caminhada do Cruzeiro no ano, né? Teve seus lados positivos e também seus lados negativos. Então ele fica aí como o 10º momento do ano. Bom, o 11º momento ocorreu no mesmo dia, no dia 8/4, que foi o 4º jogo do Cruzeiro na primeira fase da Libertadores, novamente contra o Mineiro, porém no Mineirão. E o Cruzeiro jogou bem. O Cruzeiro jogou bem e venceu por 3-0, né? Gols do Arrascaeta, Damião e do Henrique. Então o Cruzeiro estava a um empate de garantir vaga na fase mata-mata da Libertadores. O 12º momento é um abre aspas, não é no futebol do Cruzeiro, mas sim no vôlei. E o Cruzeiro estava se consagrando tricampeão da Superliga, batendo na final, né, no jogo único, os paulistanos do SESI novamente. Jogo esse que ocorreu no dia 12/4. Então, parabéns aí ao nosso vôlei, tricampeão da Superliga, bicampeão mundial, campeão da Copa do Brasil, campeão mineiro e campeão de tudo. O 13º momento também ocorreu no dia 12/4, o Atlético Mineiro, lá no Horto. E o Cruzeiro empatou em 1-1. O Atlético Mineiro abriu o placar e logo em seguida o Arrascaeta faz aquele lindo gol, que ele dá uma caneta linda, corta 2 e bate cruzado no canto direito do Vitor, fazendo assim o gol de empate e levando a vantagem para o Mineirão do empate, né? Já que o Cruzeiro tinha acabado melhor colocado que o Atlético na primeira fase do Campeonato Mineiro. O 14º momento ocorreu 2 dias depois desse jogo contra o Atlético, no dia 14/4. Foi o jogo contra o Huracan na Argentina, válido pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O Cruzeiro precisava de um empate, um simples empate, para já garantir vaga na fase mata-mata, né, na próxima fase da Libertadores. Porém, o que se viu foi um Cruzeiro ridículo em campo, com Paulo André jogando nada, Damião jogando nada, enfim. Foi um 3-1 que poderia ser uma goleada muito maior para a equipe argentina, né? Bom, esse jogo ficou de alerta para o Cruzeiro. O 15º momento ocorreu no dia 19/4, no jogo da volta da semifinal do Campeonato Mineiro, no Mineirão. Lotado, o Cruzeiro perdeu para o Atlético Mineiro e deu adeus ao sonho de mais um título do Campeonato Mineiro. Tá? O gol do Cruzeiro foi marcado pelo Arrascaeta, mas eu vou destacar aqui que aquele jogo o Cruzeiro foi simplesmente amputado. O 16º momento é o que a gente chama de salvando o primeiro semestre. Foi o jogo último da fase de grupos da Libertadores contra o Universitário de Sucre. O Cruzeiro venceu por 2-0 e, sendo assim, acabou, né, classificando para o mata-mata e de quebra terminando em primeiro, né, do grupo 3. Né. Já estava então encaminhando a ida até as oitavas de final do torneio mais importante que a gente disputa. O 7º momento foi algo que o Cruzeiro não precisa fazer nenhum esforço para que ele ocorresse. O jogo do Cruzeiro foi numa terça-feira e na quarta-feira tinha jogos da Libertadores para fechar a fase de grupos, isso no dia 22/4. Então, depois que terminou as partidas, o Cruzeiro ficou sabendo seu adversário nas oitavas de final, novamente se encontrando na Libertadores, o São Paulo. O 18º momento é um momento muito triste para o futebol brasileiro. Aos 37 anos, Tinga, nosso volante /meia, resolve encerrar a carreira, não renovando o contrato com o maior de Minas, né? Bom, é o cara que foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, campeão mineiro com o Cruzeiro e que deixa, né, muitas saudades pra gente. O dia 6/5 marca o 19º momento.
o momento do primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Jogo contra os Bambis, e o Cruzeiro naquela ocasião perdeu de 1-0. Né? Gol do Centurião no finzinho do jogo. Ali a gente estava com medo já e do jogo da volta ser eliminado com uma derrota, porque o que o Cruzeiro jogou naquele jogo novamente foi pífio. O Fábio foi o principal nome do jogo. Por aí já dá pra saber como é que foi o jogo, né? Quem não recorda, dá uma procurada que foi simplesmente aterrorizante. Dia 10/5, 20º momento, estreia do Cruzeiro no BR-15. Foi um jogo lá em Cuiabá, né, por uma punição que o Cruzeiro teve que punir, e o Cruzeiro jogou contra o time reserva do Corinthians, né? Ambos estavam com o time reserva, muitos jogadores que sem ritmo de jogo, enfim, foi um jogo horrível. O 21º momento, na minha opinião, foi o momento mais felicidade de 2015, né, do Cruzeiro. Foi o momento que eu entrei assim em êxtase total, né? Foi o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores contra o São Paulo no Mineirão. Mineirão lotado, o Cruzeiro assim, com esperanças, porém muito ressabiado. O Damião faz o gol que dá um empate, né, na soma dos jogos, 1-1, e a partida vai para os pênaltis. Que sofrimento! Mas graças à defesa de Fábio, a defesas, né, de Fábio e ao gol do Gabriel Xavier, conseguimos a classificação às quartas de final. O São Paulo ficava pelo caminho e o Mar de Minas seguia ao sonho do tri da Libertadores. O 22º momento ocorreu no dia 16/5. Deveria ter ocorrido um dia depois do jogo contra o São Paulo. Porém, devido, né, aos acontecimentos do jogo entre Boca Juniors e River Plate na La Bombonera, o jogo foi adiado e apenas 2 dias depois a Conmebol se pronunciou sobre o caso, sendo assim eliminando o Boca Juniors da competição continental e classificando o River Plate, mesmo ambos não tendo entrado em campo, né? Estava então decidido o confronto das quartas de final do Cruzeiro. O La Bestia Negra contra o River Plate. Dia 21/5, 23º momento. Um momento muito bacana. O Cruzeiro joga contra o River Plate no primeiro jogo das quartas de final e vence em pleno Monumental de Nunes. 1-0 o gol do Marquinhos, e o Cruzeiro aparentemente encaminhava sua classificação à semifinal. Dia 27/5, segunda eliminação do ano, dessa vez na Libertadores. 3-0 com o Mineirão com quase 60 mil torcedores. Foi um jogo que o Cruzeiro não jogou absolutamente nada. Nada. O River Plate dominou do início ao fim o time azul de Minas. 31/5, primeiro jogo pós-eliminação da Libertadores e nova derrota. 2-1 para o Figueirense em Santa Catarina. O 26º momento ocorreu no dia 2/6. Um momento muito triste, porque foi o momento que marcou a demissão do técnico Marcelo Oliveira após 2 anos e meio no comando técnico do Mar de Minas. Queria agradecer também ao Cruzeiro pela oportunidade de trabalho. Um trabalho de 2 anos e 5 meses não é qualquer coisa no Brasil. O 27º momento ocorreu no mesmo dia. No dia 2/6, o Cruzeiro anunciava o substituto do Marcelo Oliveira, anunciando consequentemente então o professor, o Vanderlei Luxemburgo. O 28º momento ocorreu no dia 3/6, né, um dia depois da turbulência da saída do Marcelo Oliveira e a chegada do Vanderlei Luxemburgo. Primeiro jogo com o Vanderlei Luxemburgo no comando técnico do Cruzeiro, e a Raposa vence o rubro-negro de 1-0, gol de cabeça do nosso zagueirão Manuel. Dia 6/6, segundo jogo do Vanderlei Luxemburgo no comando técnico do Cruzeiro, clássico no Horto contra o Atlético Mineiro. E finalmente vencemos a galinhada. 3-1 de virada. Gols de William, Gabriel Xavier e Marquinhos. Um jogo muito importante também na carreira do Fábio, pois ele igualava, né, ao Zé Carlos e fazia seu jogo de número 633, tornando-se assim o jogador que mais vestiu a camisa do maior de Minas. Parabéns, Fábio.
30º momento, dia 27/6, marcava a despedida do craque Alex com a camisa do maior de Minas. Um jogo festivo no Mineirão que reuniu quase 30 mil torcedores. Reuniu-se ali jogadores campeão da Tríplice Coroa e ídolos da história do maior de Minas. Uma bela homenagem ao craque Alex, uma bela homenagem a nós torcedores que pôde ver craques do passado reunidos juntos. Foi um dia muito bacana. Dia 4/8, 31º momento. Ocorreu sorteio na CBF para a gente conhecer os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. E no nosso caminho, Palmeiras, comandado pelo Marcelo Oliveira. Estava aí traçado a nossa meta rumo ao 5º título da Copa do Brasil. 19/8, 32º momento, primeiro jogo das oitavas de final pela Copa do Brasil no Allianz Parque. Derrota de 2-1 para o Palmeiras, gol do Leandro Damião. Não foi um resultado ruim, foi um resultado que a gente via esperança de estar revertendo no Mineirão. 33º momento ocorreu no dia 26/8, uma semana depois do primeiro jogo contra o Palmeiras. E no Mineirão, nova derrota para o time verde da capital paulista. 3-2, com direito a show do menino Gabriel Jesus do Palmeiras. Estávamos então eliminados de mais uma competição do ano. Só restava o Campeonato Brasileiro. O 34º momento ocorreu no dia 29/8, com a chegada do patrocinador master do Cruzeiro, né, os Supermercados BH. Depois de 8 meses sem patrocínio nenhum master na camisa, o Juvon então anuncia esse acordo com os Supermercados BH. 35º momento ocorreu no dia 1º de agosto, né? Após eliminação na Copa do Brasil para o Palmeiras e derrota em casa pelo Campeonato Brasileiro pro Santos, né? Um gol do Ricardo Oliveira na ocasião, a diretoria anunciava a queda de mais um treinador no ano, Vanderlei Luxemburgo. No comando técnico, né, do Cruzeiro foram 19 jogos, com 10 derrotas, 6 vitórias e 3 empates. Um rendimento nada legal. Eu posso confessar para os senhores que sou desses cruzeirenses que quando o Cruzeiro perde eu não consigo dormir. Passei a noite, mais uma noite acordado, porque nós não temos tido bons resultados ultimamente, então eu tenho dormido muito pouco. 36º momento ocorreu no dia 1º de setembro. O Cruzeiro anunciava Mano Menezes como substituto do Vanderlei Luxemburgo. Estávamos aí com o nosso técnico vitorioso do ano de 2015. Saberíamos apenas isso no fim do ano. Bom, boa tarde a todos. Dizer primeiramente ao presidente e ao Bruno que é um prazer estar tendo a oportunidade de assumir o comando técnico do Cruzeiro. 37º momento fica por conta da vitória do Cruzeiro em cima da Ponte Preta por 2-1 em Campinas, né? Comando técnico do David. Mano Menezes ainda não tinha, né, substituído efetivamente no comando técnico, né, na beira do gramado o Vanderlei Luxemburgo. Quem, né, comandou a equipe na beira do campo foi o técnico interino David. O 38º momento ocorreu no dia 6/9, estreia do Mano Menezes efetivamente no comando técnico do Cruzeiro e um show de bola, um baile para cima do Figueirense no Mineirão. O Cruzeiro venceu por 5-1 a equipe de Santa Catarina com o show do nosso bigode grosso, William, marcando 4 gols naquela oportunidade. Como 39º momento está o clássico, né, o último clássico do ano contra o Atlético Mineiro no Mineirão, no dia 13 de setembro. Tá bom? Foi um clássico que terminou em 1-1, em jogo que o Cruzeiro foi superior ao time preto e branco de Minas. O William fez o gol do Cruzeiro e lembrando que praticamente no último lance do jogo, o mesmo William teve um pênalti nas mãos para poder converter e dar os 3 pontos para o Cruzeiro e no fim ele acabou desperdiçando. Confia no Vitor, William na bola, correu, bateu, Vitor defendeu, William bateu, chega o Luan para tirar. 40º momento foi a renovação de contrato do Fábio. Uma renovação que se encaminhou por muitas e muitas semanas, meses. E ocorreu no dia 30/9, tá bom? Se especulava que ele poderia ir, por exemplo, para o Palmeiras, com o Alexandre de Matos poderia levá-lo, mas não foi o que ocorreu. Graças a Deus ele renovou
até julho de 2018 com o Maior de Minas. E o 41º momento ocorreu no dia 6/12 e trata-se então da última rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro terminou em 8º lugar com 55 pontos. Aquele último jogo foi contra o Internacional no Beira-Rio, derrota por 2-0. Tá? O que ficou de positivo foi a crescente que o time teve, né, na competição. Depois da chegada do Mano Menezes, ele emplacou uma sequência muito positiva de vitórias, de invencibilidade, e conseguimos sair de uma briga do Z4 para uma briga, olha só, do G4. Baita trabalho do técnico Mano Menezes. E o 42º momento também é do dia 6/12, também se trata do técnico Mano Menezes. Ele estava anunciando aí a sua saída do Maior de Minas para o futebol chinês, tá bom? Ele esteve na frente do comando técnico do Cruzeiro por 15 jogos, vencendo 8 partidas, empatando 6 vezes, com apenas uma derrota, com um aproveitamento muito bacana de 66,6%. É um aproveitamento de campeão, vice-campeão brasileiro, enfim. Ele chegou no Cruzeiro e mudou o status do time realmente, tá? E aí, nesse dia, exatamente no dia 6/12, ele anuncia a sua saída para o futebol chinês. É lamentável, né, para quem chegou e mudou a cara do Cruzeiro, um futebol moderno, com 3 volantes, porém, sem centroavante, enfim, um futebol bem dinâmico. Então é isso, China Azul. Essa foi a retrospectiva do Maior de Minas no ano de 2015. Tivemos bons momentos, porém, a maioria foi momentos negativos. Troca de técnicos, quedas nas principais competições do ano e terminando o ano em 8º lugar no Campeonato Brasileiro. De modo geral, o ano do Cruzeiro foi bem negativo, né? Mas que fique, então, são as lições, né, para o nosso presidente Gilvan, para a nossa diretoria, para os nossos jogadores, já que não vai ter muita alteração de saída e chegada, para o ano de 2016. E que a gente possa, então, fazer aí um ano brilhante, assim como foi nos 2 últimos, né, com o bicampeonato brasileiro. Então é isso, muito obrigado. E até o ano que vem, China Azul. Estamos juntos. É isso aí. Falou!